Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Queria apresentar a Gabriele, que é do Laboratório Centro Paulista, que está participando. Bom dia a todos. E conta para gente, Gabriele, o laboratório faz tempo que está em Sorocaba, como que funciona? Então, faz 15 anos, né, que nós estamos em São Paulo. A gente tem 20 anos de história, né? Nós atendemos hospitais e clínicas. E em Sorocaba a gente está há alguns anos. Estamos iniciando, né, com mais força agora a parte da manipulação convencional. Em conjunto com a doutora Regina, a gente tem desenvolvido alguns projetos, né? E está sendo bem legal. O público de Sorocaba está sendo bem receptivo. A gente está adorando estar aqui. E a gente teve essa oportunidade oferecida pela doutora. E, e o mercado de manipulação para probiótico, para probiótico, vem aumentando, né? Em função das formações em modulação intestinal. Sim, e nós temos, né, procurado matérias-primas de primeira qualidade, né, referência no mercado, para a gente poder atender esses públicos, né. A modulação probiótica, ela traz vários benefícios em diferentes sistemas, né, do nosso organismo, então é bem importante. A gente tem dado esforço nos estudos a respeito dessa área e a gente também está avançando bastante. Ah, legal, né? Muito bom. O importante é prevenir, né? E ter uma Sim, saúde e longevidade, né? com certeza. E no final ela vai apresentar uma novidade também, né? Em relação ao tipo de manipulação. Sim, vou apresentar uma novidade. A gente vai conversar também um pouquinho, né, sobre as formas farmacêuticas. A gente está aqui para fazer um trabalho personalizado, individualizado, né? E o público hoje que a gente vai abordar, né, doutora, eles têm essa necessidade de uma atenção um pouco mais direcionada e a gente vai conseguir proporcionar isso para vocês. Legal. Então, o tema de hoje é sobre o autismo, né? Em homenagem ao mês de conscientização, né? E então a gente veio para com a proposta de trazer um pouquinho sobre a seletividade alimentar que é tão comum, né, nessas crianças e um pouquinho de apoio para os familiares, né, porque os pais principalmente se sentem muito desamparados, né? Porque tudo é novidade para uma criança comum e na seletividade é aquele desespero, né? Ah, eu não consigo fazer meu filho comer. Então, o primeiro passo é manter a calma, saber que tem recursos, procurar apoio e ajuda de equipe especializada, né? E então, isso é a importância aí da gente estar unindo as forças, né? Com Fazendo o certeza. melhor possível para as crianças. A prevalência do estudo americano, né, de 2000 era 1 para 150 nascidos, em 2010 1 para 68, em 2014 1 para 59 nascidos. Em 2020 e 2021, estima-se que é 1 para cada 40 nascidos, e principalmente uma menina para cada 4 meninos, né? Essa é a nova diretriz. Então, para falar um pouquinho da introdução alimentar, entender as diferenças de cada método para escolher a forma, né, de iniciar a introdução com o bebê, a forma tradicional, que a gente tem isso já como um dom nato, né, de iniciar a forma da papinha, de purê, evoluir gradativamente até a consistência que a família está acostumada, e neste período, a alimentação é gerenciada pelo cuidador, né? A participativa é uma abordagem mais atual, né? O método BLW, unindo o conceito de permitir que a criança tenha contato com as próprias mãos com o alimento, né?
e deixar essa sensibilidade mais ativa. Então, permite que o bebê explore o alimento e mantenha o gerenciamento e a supervisão dos pais na alimentação, apesar da sujeira que faz. Então, a gente tem uns babadores mais específicos hoje, que eles têm porta-condimentos, né? Porque cai a comidinha ali no próprio babador, mas a criança, ela explora o mundo alimentar com as próprias mãos, né? Então, a gente vê o bebê aí que faz até bastante sujeira, mas acaba sendo até bonitinho, né? Comumente, isso é bonitinho, que as pessoas programam até nos aniversariantes, nos meses do mês, né? Eles fazem fotinhos com o bebê com a boquinha suja. É bem comum também hoje em dia, mas aí seria o modo mais lúdico, né? Agora, no dia a dia, a introdução alimentar, nesse modo, se caracteriza por essa nomenclatura BLW. Então, esse método, depois do desmame, é a introdução alimentar com os alimentos sólidos, né? Então, seria as papinhas de fruta, na época dos bebezinhos, né? Mas hoje em dia não precisa mais ser a papinha, seria a consistência mais sólida mesmo, dando os pedacinhos, né? Desmistificando um pouquinho aquele conceito do medo de que a criança vai engasgar, né? Então, a gente deve encorajar os pais a confiarem na capacidade inata que o bebê possui e se autoalimentar nesta abordagem, né? Não utilizando colher e outras consistências como as papas e os purês, né? Nessa outra introdução de sólidos guiada, alimentação BLW, com o objetivo de garantir alimentos ricos também em nutrientes, ferros, né, calorias, e as demais orientações de nutrientes também, principalmente em manter o bebê na posição adequada para evitar que ele tenha engasgo, né? Então, antigamente isso era comum só assim, oferecer um pedacinho de pão, um biscoitinho de polvilho, uma bolachinha, e a partir disso se permitiu os novos estudos verificarem a capacidade de deglutição dos bebês, né, em aceitar outros tipos de alimentos também. E ao invés de irmos para aqueles alimentos industrializados, por que não usar os alimentos in natura, né? Uma alimentação mais raiz, né? Então, a maneira como você deve cortar os alimentos para oferecer para o seu bebê é muito importante para que ele, né, não engasgue. Os cortes e a textura, ela é importante. Então, o ponto ideal é quando o alimento fica firme o suficiente para ser pego com a mãozinha, né, da criança, mas macio bastante para ser amassado com os dedos, né? O ideal é sempre fazer o teste. Quando o bebê não tem a pega em pinça, por volta de 6 meses aos 9, alimentos devem ser cortados com o comprimento do produto, né? Então, assim, de compridinho mesmo, tipo batata palito. Então, aqui eu deixei a fotinho, né? De como o nenê segura a bananinha, com um pedacinho da casca embaixo, ou no meio da banana, para não escorregar, porque é um alimento escorregadio. A laranja cortadinha de compridinho em gomos, né? E as outras frutas, o mamão, o abacate, a pera, também são formas, o kiwi deixa um pouquinho da casca também para ele não escorregar, a manga, e os cortes de melancia em triângulo, né? E o abacaxi poderia ser dado na própria característica da rodelinha, né? Os outros alimentos, então, brócolis, no formato de pedacinhos da florzinha, a cenoura, chuchu, batata, beterraba, os cortes em formas de palito. No milho, a gente pode caracterizar, assim, os cortes nas fileirinhas do milho, né? Tirar da espiga para a criança ir pegando em modo de pinça mesmo, grãozinho por grãozinho. E quando o bebê tem a pega já mais apropriado aos 9 meses, já podemos oferecer os alimentos cortados em cubinho, né? E a uva pode ser cortada ao meio, para facilitar de não escorregar da boca do bebê.
Daí ele, aos pouquinhos, vai se adaptando. É o que eu falei, ele faz um pouquinho de sujeira, né? Mas ele se adapta rapidinho, né? Quem já não teve um bebê que chupou coxinha de frango, né? Isso é muito comum a gente ver. E no início da introdução alimentar, o Ministério da Saúde orienta a consistência seja amassada, né? E evoluída gradativamente, não mais naquela forma de papa ou só de purê. Então, quando a gente está com 6 meses de alimento do bebê, a gente tem essa característica do pratinho, né? É um arroz bem papinha, uma carninha bem desfiadinha ou moída, né? Uma cenourinha, então uma textura mais papa, mas não necessariamente aquela meleca de estar tudo misturado numa forma de uma consistência só de uma sopa amassada, né? Até para caracterizar a introdução individualizada do paladar e do sabor, porque a criança, hoje eu introduzi a cenoura, aí eu não introduzo nenhum outro alimento diferente, até para observar se não tem alergia alimentar. Então, eu introduzo a cenoura hoje, espero o dia seguinte, não introduzo nenhum novo alimento e observo o padrão de evacuação, se não teve alergia cutânea, manchinha na pele, se o bumbum não ficou assado, se não teve alguma alteração, não teve coceira. Aí, se não teve, já está liberado aquele alimento. No outro dia, eu introduzi o chuchu. A mesma coisa, observo se não teve alergia e vou introduzindo. Para as frutas também, eu introduzo primeiro uma, depois outra e vou observando a alergenicidade. Aos 4 meses, normalmente, se introduz o alimento, né? Para quem volta a trabalhar, e aos 6 meses para quem está no aleitamento. Essa característica vai se evoluindo, aos 8 meses a textura ela vai ficando com mais pedaços, aos 12 meses já é alimentação da família mesmo, né? Como o prato de um adulto comum, tá? Então, voltando a falar na introdução, é importante também ressaltar a característica das cores dos alimentos que são fontes nutricionais. Então, eu introduzo uma fruta amarela, uma fruta vermelha, uma fruta verde, uma fruta roxa e uma fruta branca, ou suco, ou legumes. Eu falei fruta, mas pode ser hortaliças e frutas. Em geral, todas têm as cores específicas de todos os grupos. Então, a gente tem que valorizar muito essa característica da cor, que é bem importante para evoluir na seletividade alimentar. Então, quando a gente chegar lá na necessidade de estar trabalhando a seletividade, o que vai nos direcionar vai ser através da textura característica e principalmente da visualização e das cores. Evitar falar na hora da alimentação que você tem que comer tudo porque tem tudo que tem no prato. É melhor você dizer, você acha que comeu o suficiente para ter energia até a próxima refeição? Ou evitar falar, se não comer o legume, não vai poder ir para o parquinho. E preferir falar, para poder brincar, precisamos estar bem alimentados. Evitar as ordenações, né, que a criança deve comer. Normalmente, o efeito é contrário, a criança começa a rejeitar. É importante respeitar as vontades da criança, observar os sinais da saciedade e promover uma alimentação tranquila e de confiança. É lógico que, falando de criança com seletividade, aqui a gente já está numa fase maior, da criança maiorzinha mesmo, né, onde já está tendo mais seletividade, porque no início as crianças não apresentam muito essa dificuldade, aquela situação que aceitava na sopa até jiló, e depois, lá na frente, começa a não conseguir a aceitação, né? E para as crianças que têm o autismo, às vezes, na própria introdução lá da sopa, a gente já percebe a não aceitação do alimento
percebendo que ele, de vez de tomar uma sopa, ele prefere comer só uma batata amassada, com caldinho de feijão. Então, são particularidades individuais e tem que ter o apoio da equipe multidisciplinar, né, e procurar o profissional capacitado para estar orientando o desenvolvimento da criança no ganho de peso e de altura, né. No tempo de consulta do médico, do profissional, normalmente pediatra, que atende a criança, às vezes a abordagem é mais clínica e o tempo do bate-papo com o profissional nutricionista, ele é muito mais amplo, então é um momento de troca, onde o responsável vai ter mais acolhimento para estar falando mais tempo sobre a aceitação ou recusas da criança. Então, muita gente ainda tem resistência em procurar nutricionista, mas vale muito a pena ter o apoio profissional da especialidade, né? Outra situação que a gente deve dizer para a criança na hora da alimentação é evitar falar: olha, sua amiga, seu primo, seu irmão, como se alimenta bem, você deveria aprender com ela. De preferir dizer: sua amiga se alimenta bem, mas você também é capaz. Então, a gente sempre tem que reforçar o positivo, evitar a negatividade, né? Eu adoro beterraba, você também vai gostar, experimente. Dizer: eu adoro beterraba, talvez você também goste, experimente para saber o sabor. Então, não está impondo, mas está trazendo a criança para a sensibilidade de ter o interesse de experimentar. Acho que eu pulei. Também aqui, não quer comer a comida? Então, o que você quer que eu faça para comer? Aí fica aquela coisa, né? No momento da refeição, gera um estresse, um desgaste. Ah, eu não quero isso, ah, então agora eu vou pegar aquilo. E então é bom estar elaborando com a criança as preferências dela, né? E no almoço, ou depois da refeição, ou na véspera, programar o que vai ser no dia seguinte. Conversar com a criança, né? Amanhã, o que nós vamos fazer para o almoço? O que nós vamos fazer para o jantar? O que você está com vontade de comer? O que você gostaria que eu fizesse, né? Nós podemos fazer essa compra junto, me ajude a selecionar o que você quer. Vamos pegar no mercado um alimento de cada cor, deixar sentir o cheiro das frutas, a textura, né? Se a criança for maior, participar na hora da culinária, né? Dar condições de estar junto mesmo e o lado afetivo do momento da refeição. A seletividade. Oi, estou meio rápida aqui. A seletividade alimentar no autismo. Oferecer aquilo que você come. Estimular a identidade de alimentos por cores. Oferecer o que quer que a criança prove, colocando na mesa, na próxima refeição, próximo ao prato, depois no prato. Então, eu quero que a criança come brócolis. Primeiro eu coloco o brócolis na mesa. Numa próxima vez, eu posso estar oferecendo, colocando mais próximo ao prato. E depois, numa terceira vez, eu posso colocar no prato. E se estando na mesa o produto e partir da criança querer já com a mãozinha pegar e comer, aí a gente já pula uma etapa. Mas evitar de ficar introduzindo da forma de que põe no prato e é obrigado a comer. Depois tenta convencer a tocar, a cheirar, a encostar no lábio, a pôr na língua, né? Então, um alimento novo que a gente vai experimentar, a couve-flor. Então, se eu faço, eu sou o espelho para a criança. Então, eu também posso levar a florzinha da couve-flor na boca. Eu posso cheirar antes de colocar na boca e a criança ver que eu estou cheirando, ver que eu estou pondo a mão, que eu estou sentindo, ou até brincar com a florzinha e tirar os pedacinhos, né? Ou amassar com garfo. Então, a gente
vai para a parte lúdica no momento da refeição. Nunca tire do prato o que a criança comia e parou de comer. Então, ela estava comendo super bem cenoura. Aí ela parou de comer cenoura e a gente nunca mais oferece. Daí, então, não vai ter chance dela voltar a comer. Então, quando tiver a cenoura que ela comia, deixar para a criança perceber que tá ali. De repente, ela se interessa a pegar novamente e ela recorda, né, a sensação afetiva do paladar. Lembrando que a gente tem memória dos alimentos, né? É a velha história do cheiro do bolo da casa da avó. Então, isso vai ao longo da vida. Então, mas se eu tiro do prato e nunca mais ofereço, não vai ter mais como a criança aceitar. Incentivar a rotina ligada à alimentação juntos, né? Como eu falei, vamos participar na compra, no preparo, oferecer sempre novos alimentos, tirar fotos e mostrar para ela o que ela pode escolher para o almoço ou para o jantar, por exemplo, um purê com carninha ou macarrão com a carninha, ou recortar fotos de revistas, de livros. Essa parte da foto agora com o celular é bem tranquila, bem prática, porque você mostra na tela e daí você já vai programando a alimentação do dia seguinte, né? E tentar trabalhar ou do almoço para o jantar, trabalhar em conjunto com a criança. O uso do celular no momento da alimentação, ele não é indicado, né? Só que a gente vê hoje cada vez mais na alimentação dos bebês, se bobear, que estão no peito, tá com o celular do lado mostrando um desenho. Aí quando introduz a alimentação, para a criança se distrair, eu ponho um desenho para ela comer. Depois a gente ouve de que ela não come se não tiver o celular ligado. Mas, gente, quem que colocou a primeira vez para ela usar o celular? Foram os responsáveis. Então, a gente, sabendo da necessidade da criança estar concentrada no momento de refeição, de ser um ambiente social, de estar sentadinha na mesa, a gente parte do princípio de que isso é o bom. Como que eu vou fazer o contrário e oferecer a telinha para ela comer no sofá ou deitadinha na cama com o celular? Então, assim, eu vou estar prejudicando o desenvolvimento dela a partir do segundo ano de idade, né? Então, eu devo também ter esses cuidados, porque hoje tudo é a telinha do celular, né? A consequência do uso do celular prolongado dá irritabilidade, déficit de atenção, pode levar à obesidade, baixa autoestima da criança, porque ela não está tendo mais contato social com os coleguinhas, né? Problema postural, transtorno de sono, ansiedade, né? Anorexia, porque tem crianças que se distraem a ponto de nem comerem, né? Fica muito período sem se alimentar. Os problemas visuais, de depressão, de transtornos alimentares em geral e o sedentarismo também, né? Além das crianças que usam o foninho com problemas de audição. Então, a gente tem que mudar o comportamento do adulto para ser o espelho para a criança, né? Então, a gente tem que refletir bastante sobre isso. E agora a gente fala um pouquinho assim, né? Você sabe qual a diferença entre a microbiota saudável e doente? Microbiota é a composição da nossa flora do intestino. Um intestino saudável, ele vai favorecer todo o fator absortivo de nutrientes. E o intestino não saudável, ele vai favorecer o bloqueio dessa absorção, né, ou a perda de absorção de nutrientes fundamentais para o desenvolvimento na infância, né, e hoje a modulação intestinal prova que a causa de muitas doenças, a origem do problema está no intestino, na disbiose, não, na falta de equilíbrio de bactérias nesse intestino, né? E
No autismo, a microbiota intestinal pode ter um papel integral no tratamento do espectro do autista, né? Mas a ligação permanece ainda um pouco incerta, são estudos muito recentes, né? Mas já tem coisas muito novas acontecendo para o tratamento. Lembrando que uma das características principais nessas crianças seria a conexão entre o cérebro e o intestino. Quando eu não tenho o intestino funcionando perfeitamente, eu vou ter essas partes vermelhinhas aqui da figura do lado do vermelhinho, onde está acontecendo uma translocação, né, bacteriana. Então, eu deveria ter um intestino saudável, com as barreiras bloqueadinhas, bem fechadinhas, para que isso não aconteça. Essas substâncias vão causar migração e reflexo no comportamento, agitação, perda de sono, irritabilidade, sensibilidade, né? E outras características. Então, por que fazer um exame de microbioma do intestino, né? O que está acontecendo na evolução da ciência que chegou ao ponto de ser tão individualizado? Existe um exame onde vai identificar a amostra da coleta de fezes do indivíduo, vai para o laboratório e ele vem laudado com o tipo de bactérias que tem, sendo a característica das boas e das características ruins dessas bactérias. E como tratar? Fazendo a suplementação individualizada e cuidando da alimentação. Não adianta também eu só pensar em remédio, em medicamento, em ter custos farmacêuticos, mas se eu me alimento inadequado, né? Isso tanto para a criança quanto para o adulto. Então, tá aí a importância de ter o acompanhamento nutricional, né? A disbiose, será que ela é igual para todo mundo, né? Não é igual, porque a flora do intestino, ela muda todos os dias, vai depender do que eu como eu me alimento. Então, isso a gente já sabe em função até lá no bebê, quando introduz alimentos, né? E o cocô tá mais mole, ou mudou de cor, ou o cheiro do cocô ficou diferente, por que que isso aconteceu? Né? Era de um jeito, tá de outro, por que que isso aconteceu? Né? Então, como que tá essa colônia de bactérias no intestino? Às vezes dá mais gases, o bebê fica soltando mais pum, né? E aquele cheiro muito fétido. Então, isso tudo tem a ver com o tipo de bactérias que nós temos no intestino. E não é igual para todos, né? Cada um tem um perfil bacteriano, né? Então, são os fatores da própria característica da mucosa do intestino, da alimentação que a gente tem, de medicamento que a gente usa. Então, isso tudo interfere individualmente para essa flora intestinal. E esse exame individualizado, ele é um marcador dessas bactérias. Então, a gente vai ter um laudo com os tipos de bactérias. E como existe a relação cérebro-intestino, se a gente trata aquela característica de flora que é mais inflamatória, eu vou estar dando chance de restauração desse eixo cérebro-intestino, reduzindo os sintomas que a criança apresenta, de sensibilidade, de irritabilidade, de comportamento agitado. Isso tudo é muito importante, né? O nome do exame é probiome, né? Ele é um teste de amostra fecal que vai para o laboratório, né? Ele pode ser feito a partir de 3 anos de idade, né? E não é um exame tão barato, mas é um investimento na saúde. Porque se eu fico tratando com antibiótico uma criança, frequentemente ela não sai do pediatra e toma antibiótico. O antibiótico muda a flora, a alimentação muda a flora, as crianças vai ficando com cada vez mais o comportamento diferenciado, dando mais trabalho.
E eu vou deixando acontecer, e volto no médico, dali a um tempo eu volto com medicamento. Eu estou tendo um custo, né? Agora, se eu faço um tratamento do intestino, vai melhorar inclusive a absorção do medicamento. E o medicamento a longo prazo, ele deve ser sempre desmamado, diminuído a dose. Um exemplo disso é a vitamina D, né? A gente às vezes faz o exame, toma a vitamina D, repete o exame e o exame não subiu. Por que que eu, como nutricionista, fui fazer os estudos em relação à modulação do intestino? Porque não entrava na minha cabeça tamanha suplementação de vitamina D de um tempo para cá, né? Sendo que quando eu me formei não era assim. Aí eu fico pensando, se eu estou tomando e eu não estou absorvendo, meu exame não subiu, significa que eu posso estar não absorvendo. Aumentou a dose, fez exame e continuou sem subir, para onde está indo a vitamina que eu tomo? O que está acontecendo no meu intestino? As bactérias que eu tenho no intestino, elas podem estar, elas se alimentam do que eu me alimento e também do que eu uso de medicamento e dos fatores residuais de tudo que está lá no intestino. Então, será que eu estou tomando a dose muito alta de vitamina e minhas bactérias estão consumindo a vitamina D lá no intestino e por isso que não está melhorando o meu exame? Isso seria não o tratamento da doença, mas o tratamento da causa da doença. Então, a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixinha, né? Então, é um investimento para que a gente trate esse intestino, para que não venha outras doenças em consequência de uso de medicação. Eu uso muito antibiótico, mas eu tenho uma gastrite, eu tenho uma esofagite, porque o antibiótico me afeta a mucosa do estômago. Então, olha o que uma coisa leva a outra, né? Como que uma coisa puxa a outra. Mas se eu não estou tratando a origem do problema lá no intestino, o que adianta eu ficar só postergando esse tratamento, né? Chega uma hora que o gasto está muito alto, né? Porque tomava remédio para uma coisa, agora toma para duas, agora toma para três, agora toma para quatro. Então, o exame seria um investimento, tá? O valor desse exame é R$ 900 e é dividido em, assim, eu que faço, aplico, né, o questionário de anamnese para poder mandar para o laboratório para ser feito o exame, na padronização de custo desses exames, se procurar na internet, às vezes ele é até um pouco mais caro. Mas eu aqui no consultório cobro R$ 900, mas eu divido em 12 vezes no cartão, né? Mas é um exame que eu tenho que fazer quantas vezes por ano? Se eu fizer uma vez, ele já dá um direcionamento muito bom, tá? Assim, de 70% de eficácia no tratamento, porque a partir disso a gente já tem como modular melhor o intestino. Agora, determinados casos específicos, ele é recomendado ser feito 2 vezes por ano, né? Mas a princípio uma vez é suficiente, tá? E daí a partir do resultado, então, do laudo, a gente vai prescrever o probiótico, né? Ou o paraprobiótico, que seria os lactobacilos pasteurizados, né? Cada caso é um caso, para a gente estar auxiliando no tratamento, tá? Qual o benefício de eu conhecer o meu microbioma, né? Então, esses sintomas, como constipação, diarreia, o excesso de gases, né? Os distúrbios gastrointestinais, ora meu intestino está preso, ora ele está solto, né? Quais alimentos são adequados neste momento? O que eu devo tirar, o que eu devo introduzir, em qual período de tempo, né? E quais os probióticos e prebióticos que são importantes na alimentação, né? Então, o prebiótico, ele é o alimento que vai, por si só, fazer a restauração da nossa flora, né? Então, as bactérias, como eu falei, elas se alimentam do que a gente se alimenta,
né? E as bactérias, elas se multiplicam. Então, se eu tenho uma alimentação adequada e saudável, o meu intestino ele vai estar íntegro, ele vai estar mais saudável, né? O erro vai ser eu tratar com alimentos, eu tratar com probiótico, mas teve um dia que eu resolvi fazer a festa da cocada preta e comi tudo industrializado e desregrei toda a função do meu intestino. Aí eu perdi aquela restauração da flora, eu teria que estar começando a restaurar ela novamente, né? Então, a consciência de que é um tratamento de reeducação, né? Eu também não posso fazer um exame desse, achar que vai ser milagroso, porque essa semana eu comi assim adequado, melhorou tudo na minha vida e já estou curado. Não, é um hábito de vida, né? A reeducação alimentar, ela é a longo prazo, tá? E o efeito de uso de medicamento, ele também não vai ser assim, eu paro de tomar um remédio de hoje para amanhã. Tudo vai ser conforme a individualidade do sistema imune de cada um, né? Então, o que que influencia o nosso intestino? A dieta, o uso de alimentos específicos, prebióticos, a prática de atividade física, o uso de antibiótico e quimioterapia, fatores da própria imunidade seletiva, o sistema metabólico e distúrbio do trato gastrointestinal, né? Então, é bem particularidades. E como que a gente solicita o exame, né? Então, eu sou credenciada do laboratório que a gente faz assim, tem um cotonetinho aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. Um cotonetinho, opa, e um tubinho, tá? Então, a gente vai coletar a amostra, colocar dentro do tubinho e mandar pro laboratório. Aí vem um laudo, tá? Então, tem uma caixinha, a gente coloca no correio, né? E daí vai para o laboratório, tá? Então, aqui seria o questionário que a gente envia, né? Tem que ter assinatura, porque envolve a amostra de DNA, né? Todo o material colhido tem essa característica. Então, a gente responde um questionário, né? Faz junto com a nutricionista, então tem que marcar uma consulta para a gente fazer o questionário, eu entrego o kit, a pessoa leva para casa, aí ela vai coletar a amostra e a partir daí já vem um envelopinho direcionado direitinho aonde ela vai levar no correio e mandar para o laboratório. Em 12 dias eu recebo o laudo e daí retorna na consulta para a gente padronizar esse perfil de suplementação, tá? Então, quem tiver interesse teria que estar agendando o exame comigo, né? E tá fazendo esse controle, tá bom? Os avanços mais atuais em relação ao intestino e o espectro autista é que já existe transplante de microbiota fecal para o tratamento de doenças em geral do intestino. Mas existe crianças já sendo feito estudos e trabalhos, né, com transplante fecal, onde os sintomas melhoraram muito e o desenvolvimento cognitivo da criança foi muito bem perceptível. Tá? Então, são coisas assim, de estudos novos, recentes, muita gente nem nunca ouviu falar, né? E existe até já no Brasil, tá? Aí teria que ser um profissional gastro, né? Especializado, que estaria fazendo a solicitação do exame, o exame em si de troca, né? De suplementação da flora do intestino. Eu queria lembrar que a alimentação, né, ela é tão importante e deveria ser tão valorizada, porque você já está dentro da barriga da sua mãe, dentro da barriga da sua avó.
né? Tudo que a gestante come, ela vai passar para 3 gerações abaixo da mãe. Então, vamos pensar no pessoal do sítio. Tinha tanto problema de saúde quanto a nossa geração? Tinha tantas doenças? Existia tanto problema de tireoide, de gordura no fígado, né? É a própria característica do autismo, né? Na nossa época, quantas era a proporção de crianças e agora quanto está sendo? Será que o que eu como durante a minha gestação interfere? Interfere na flora, inclusive no momento do parto. Se o parto é natural ou é cesariana, essa característica das bactérias já são diferentes individualmente. Se a criança engatinha, põe a mãozinha na boca, a característica de flora dela é uma. Se é aquele primeiro filho que higieniza, que desinfeta tudo, a característica de flora é outra. Então, o primeiro bebê, Nossa Senhora, desinfeta até a roupa da gente para ficar com o neném no colo, né? O terceiro filho, coitadinho, pega a chupeta, caiu no chão, já nem lava mais, já põe na boca porque já não tem mais tempo, o hábito de rotina da casa virou uma doideira, né? Mas a gente tem que pensar na nutrição. E durante a gestação, qual está sendo o ganho de peso das mães, né? Como que é essa relação emocional e afetiva, né? Eu tenho que comer por dois, ou eu estou gestante, eu posso comer tudo que eu quero, ou eu não estou dando importância porque é um momento agora que eu posso comer, então eu estou ganhando 30 quilos na gestação. Como que é isso, né? Quem é o profissional que poderia direcionar e ajudar essa particularidade individual novamente? Então, gente, a nutrição é maravilhosa. Então, procurem o profissional qualificado, façam acompanhamento, né? É a cura através da alimentação, né? A dietoterapia, ela é isso, né? É a particularidade individual, né? A nutrição funcional, que hoje é moda, na época que eu me formei nem existia isso, né? O que que é? São os estudos avançados de como o alimento atua dentro do corpo humano. Então, olha como é linda a nutrição. Quando eu me formei, o limão era um dos primeiros alimentos que se retirava para refluxo, né? E hoje já sabe que o limão dentro do organismo é um alimento alcalino. Então, olha que beleza o avanço da ciência, né? Saber dentro do corpo como que o alimento age, como ele funciona, né? A parte bioquímica, né? Então, é tudo muito avançado, muito rápido a tecnologia, né? E a nossa capacidade de adaptação e de regeneração é maravilhosa. Um exame de ácido úrico, quando a pessoa muda a alimentação dela, em 15 dias ele já faz, já pode estar verificando uma melhora, né? A alimentação de uma criança desnutrida, em uma semana, quanto ela já não se recupera. Então é tudo maravilhoso da natureza. A natureza é perfeita. E o que a gente pode fazer para dar continuidade a isso, né? O que a gente está buscando de qualidade de vida, né? De longevidade. Não adianta eu ter 100 anos dentro de uma cama, né? É o que a gente espera, longevidade e qualidade, tá? Então era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Então, toda a diferença no dia a dia de cada um de nós, né? Mas especialmente importante para as crianças que estão em fase de desenvolvimento, né? Então, elas vão levar para a vida o hábito que a gente introduz. Então, eu gostaria de deixar mensagens que para a gente ser os responsáveis, os pais conscientes de o que a gente está fazendo para os nossos filhos, né? Descasque mais e desembale menos, né? Valorize fruta, verduras e legumes. A recomendação é de 2 a 4 frutas por dia, de 3 hortaliças, proteína, fonte de ferro no almoço e no jantar.
E o que a gente está vendo são lanches à noite, cada vez mais rápidos, cada vez menos nutritivos. Então, as pessoas estão se alimentando e não nutrindo. Então, vamos pensar um pouquinho nisso e usar os recursos para melhorar a saúde. E agora eu passo para a Gabriela falar um pouquinho da parte dela. Obrigada. Doutora, só vou ler uma dúvida aqui que a gente tem no nosso chat, que é se a gente sai uma vez da dieta, se a gente já perde esse tratamento do probione. Se a gente... Não uma vez, né? Assim, porque como as bactérias elas se multiplicam, então a gente tem a capacidade de saber que o ciclo está sendo restaurado, né? Agora, não é um dia que vai perder, mas se eu fiz uma semana certinho e a outra semana eu realmente fiz muito erro, aí acaba que prejudica a regeneração da flora do intestino, né? Lembrando que as bactérias se dividem e quando a gente tem as boas, elas vão estar sempre se multiplicando e combatendo cada vez mais as ruins. Por isso que purifica o intestino, né? Agora, se eu tenho as ruins em prevalência, elas estão se multiplicando e mantendo esse estado inflamatório contínuo. Então, por isso que deve ser tudo um conjunto, né? Eu me alimento saudável, eu me trato adequadamente com o probiótico, eu esqueci de tomar hoje, não vai ser problema, amanhã eu tomo, mas tem que ser um conjunto de hábito, né? Hábito de vida, né? De conscientização de alimentação saudável, de reeducação. Com certeza. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre o que o Centro Paulista tem a oferecer para ajudar nesse tratamento, né? Então, a nossa missão hoje é trazer formas farmacêuticas inovadoras para que haja um incentivo nessa adesão à suplementação, tanto dos probióticos, né, doutora, como em outros minerais e vitaminas que é necessário, porque, querendo ou não, com esses avanços tecnológicos, o nosso solo é muito pobre em algumas vitaminas. Então, alguns alimentos ainda não têm todo o potencial que tinham antes, na época das nossas avós, né, doutora? E essa absorção fica um pouco mais difícil. Por exemplo, o magnésio mesmo, né, tão importante na alimentação dos autistas, ela não está muito disponível dentro dos alimentos hoje em dia. Então, essa suplementação se faz necessária. E a nossa intenção aqui é trazer alguma forma farmacêutica para que você tenha uma fácil inserção no cotidiano, experimente, tenha experiências degustativas que são tão importantes para uma pessoa que tem seletividade alimentar, uma experiência sensorial, como a doutora estava falando do brócolis, né? Você vai se habituando àquelas texturas. Acho que também aí é importante ressaltar a atividade de uma terapeuta ocupacional, né, em explorar as sensações, as texturas com essa criança, e uma forma farmacêutica que traga menos trauma, assim, seja mais prazerosa na inserção, tanto para facilitar para os pais quanto para as crianças. Isso aí. Doutora, poderia passar, por favor? Pois não. Boa. Muito obrigada. Nada. Essas crianças que têm a seletividade alimentar, normalmente elas preferem alimentos mais açucarados ou com mais carboidrato. Correto, doutora? Isso é correto. Então, eu trouxe, né, uma forma farmacêutica um pouquinho mais atrativa para essas crianças, que são as gomas polivitamínicas, que vai ajudar na suplementação desses minerais e vitaminas que as crianças precisam. Elas são de fácil deglutição, ideais para pacientes que tenham dificuldade de ingerir cápsulas e comprimidos. Elas facilitam a adesão ao tratamento e elas mascaram também os sabores desagradáveis. Outra questão é que a gente poderia ver, por exemplo, tem algumas seletividades que são por cor. A criança só come só come alimentos amarelos ou verdes. A gente pode tentar aderir isso na nossa forma farmacêutica. A criança tem mais facilidade com líquidos, a gente pode fazer um shake. Ou ela tem aquele padrão crack-crack, que só gosta de coisas crocantes. A gente pode também fazer essa personalização das nossas formas farmacêuticas para que essa criança não seja negligenciada na saúde.
né, antes do autismo, ela também é uma criança que precisa se desenvolver, ter a sua suplementação para um crescimento saudável, tanto um desenvolvimento intelectual, físico e hormonal, né? Porque vai impactar no crescimento, na obesidade ou na anorexia. Então, é muito importante que a gente venha a ter uma atenção e uma personalização dos nossos trabalhos dedicado a essa criança. E o Centro Paulista está aqui para isso. A gente tem uma equipe multidisciplinar com químicos, biomédicos e farmacêuticos. Então, a gente está muito disposto a que você apresente as necessidades das suas crianças ou também dos adultos, né, e adolescentes que apresentam essa seletividade, porque às vezes ela não consegue ser tratada logo na infância, e atender, né, para que ninguém fique negligenciado nesse atendimento. Isso aí. Então, a gente está disponível também para perguntas, e qualquer coisa é só mandar, né, para a gente. Todo mundo tem a página de segmento, né, nas redes sociais, do laboratório, né, e Regina Miguel, nutricionista do Centro Paulista Laboratório, e o meu também. Então, queria agradecer a todos, num sabadão desse, estar participando com a gente, mas em benefício dos nossos pequenininhos aí, e que para tenhamos uma vida mais saudável. Muito obrigada pela atenção de todos e a disponibilidade. A gente ficou muito feliz em receber esse convite, doutora. A gente agradece também, em nome do Centro Paulista, a você por essa oportunidade, né? Essa primeira experiência, e que tenhamos muitas outras aí pela frente. Tomara que sim. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.